Fala galera, beleza? Como vocês estão? Hoje eu resolvi falar sobre as princesas de Jarrad, ou se preferirem, Zahard. Então se senta aí que já voltamos para falar sobre essas gurias. Olá, eu sou o Nil e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, mano, o assunto aqui é sobre princesas, mas não são princesinhas da Disney não, são princesas de Jarrad, umas princesas aí bem top. Já lembrando aqui no início, para você não esquecer, se gostar do vídeo, deixa o like. E se é novo por aqui, se inscreva no canal e faça parte dessa família. Antes de entrarmos no assunto sobre as princesas, queria dizer que a trilha sonora do anime Tower of God tá top, hein? Tanto a abertura quanto a música do fim do episódio. Mano, só pra vocês terem uma ideia, eu ouço duas vezes toda vez que eu assisto um episódio de Tower of God. Então, sem mais enrolação, vamos falar sobre as princesas de Jarrad. Mas a primeira coisa que vem à minha cabeça é quem é Jarrad? Então vou falar quem é esse tal de Jarrad. Se você assistiu o 7º episódio, já bem no início do episódio, tá explicando quem é esse cara aí. Jarrad é o rei da torre, o cara que manda e desmanda lá. Ele foi o primeiro homem a subir na torre, então se tornou rei e construiu seu reino lá. E essas mulheres, que são conhecidas como princesas, elas foram escolhidas para receber o poder do rei através de um procedimento especial que não deixa claro como isso funciona. Então eu tô bem curioso para saber como é isso aí, mano. Mas essas minas aí não são qualquer uma não. Elas são mulheres extremamente poderosas e talentosas e estão distribuídas por toda a torre. No anime até agora foi mostrado somente 3 delas: a princesa Yuri, a princesa que apareceu lá no início do primeiro episódio, depois aparece a princesa Anak e a Androsse. 2 dessas princesas conseguiram chegar ao topo da torre, que foi o caso da princesa Yuri e a princesa Anak, mas a Anak verdadeira, né? A filha dela não. Já a princesa Androsse está na correria para chegar lá. As princesas são escolhidas uma a cada várias centenas de anos, tão tal que quando o Khan tá lá na aula de informática dele, acessando o Facebook, ele resolve pesquisar sobre as princesas, a princesa Androsse e a princesa Anak, pois ele desconfiou que algo estava errado, já que 2 princesas estavam subindo no mesmo tempo na torre. O poder de Jarrad faz dessas mulheres bem mais fortes e resistentes. Como podemos ver na cena que a princesa Anak, que na verdade não é uma princesa legítima, ela passa pela barreira de Shinsu sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, enquanto os regulares comuns sofrem para atravessá-la. Essas princesas são tão fortes que até superam os filhos das 10 grandes famílias. E olha que os filhos das 10 grandes famílias são fortes, hein? Agora já pensou, se a filha de uma dessas grandes famílias recebe o privilégio especial do rei Jarrad, mano, o poder pode ser extraordinário. Essas princesas são muito admiradas dentro da torre e são bem famosinhas lá, viu? Além disso, elas são como a espada do rei, pois tem o dever de protegê-lo, proteger a coroa para não deixar os inimigos roubar ela e vender na Deep Web. Na verdade, não deixar os inimigos bagunçar a ordem dentro da torre, que é o caso de muitos irregulares. Mas essas princesas, além de possuir esse grande poder, elas devem acatar a autoridade do rei e seguir todas as regras ditas por ele. Essas regras meio que proíbem as princesas de várias coisas. Por exemplo, elas não podem ter filhos e nem se relacionar com homens sexualmente. Além disso, elas não devem se rebelar contra o rei, pois se uma dessas regras forem quebradas, se elas não forem cumpridas, a princesa pode até ser caçada e morta. Como podemos ver logo no primeiro episódio do anime, quando Hidan, que é o guardião do primeiro andar, fala para a princesa Yuri que se o rei soubesse disso, até ela poderia ser executada. Ele falou isso por ela estar ajudando o Ban, que é um irregular. O rei é como se fosse o pai dessas princesas, por isso são chamadas de princesas de Jarrad. E elas são consideradas irmãs entre si, mesmo sendo de famílias totalmente diferentes e não ter nenhum grau de parentesco, mas são irmãs aos olhos do rei e de toda a torre. O motivo que as princesas são proibidas de terem filhos é pelo simples fato do poder dado por Jarrad não ser disseminado e acabar fugindo do controle dele, o que poderia levar ao surgimento de fortes inimigos e ameaçar o trono do rei. Devido a isso, o autor faz uma comparação dizendo que as princesas são como sapatos expostos na vitrine do rei, bonitos, mas nunca podem ser calçados por ninguém. Porém, em raros casos, os sapatos caem da vitrine sozinhos, que é quando uma princesa quebra alguma das regras. Para essas mulheres receber o poder de Jarrad, primeiro elas têm que mostrar que são merecedoras, e para isso, elas devem estar dentro dos padrões para ser nomeadas princesas de Jarrad, que incluem
poder, desenvoltura e aparência, mas um fator primordial é se a garota é capaz de receber adequadamente o poder do rei. Por isso, no 7º episódio do anime, quando a princesa Andross fala para a princesa Naki que ela é uma princesa falsa, pois não passou por nenhum sofrimento, é devido a ela não ter se esforçado tanto quanto a Andross se esforçou para merecer ser princesa, pois a Naki já herdou o poder de sua mãe. Mas não vou me aprofundar muito na história da princesa Naki não, pois esse assunto é assunto para outro vídeo. Algumas princesas que se tornam Ranker ganham uma arma dos 13 meses ou 13 mensais. Essas armas são dadas pelo rei, mas só algumas princesas são escolhidas para ganhá-las. No primeiro episódio mostra a princesa Yuri com uma dessas armas, que é a Black Mars, ou também chamada de Março Negro. E uma outra dessas armas aparece lá no segundo episódio, na qual a filha da princesa Naki está com a arma chamada Green April, ou Abril Verde, a qual herdou de sua mãe. Essas armas são um tipo de agulha de ignição que tem um poder imenso, e todas elas têm o nome de um mês seguido de uma cor. Então galera, é isso, por hoje é só, acho que deu para vocês entenderem um pouco sobre as princesas de Jarrad e espero que tenham gostado desse vídeo. Então valeu e até a próxima.